espinhos do amor. Que mulher é essa de palavras leves, coração aberto, pronta a perdoar? Que mulher é essa que sai do palco, termina a peça sem chorar? Essa mulher é mãe, linda como todas são. Esse poema ele foi retirado justamente de Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31. E talvez se você pegar todas as poesias que há, não somente acerca de mãe, mas acerca de mulher, talvez a poesia mais completa que há de todas é Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31. Com certeza, essa poesia que encerra o livro de Provérbios é a mais bela de todas. Provérbios 31, do 10 ao 31, é um poema que descreve uma mulher virtuosa, uma mulher de força, uma mulher de coragem. Este poema é frequentemente interpretado de várias maneiras, dependendo da perspectiva teológica e literária. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui algumas das principais interpretações. Como eu já compartilhei algumas vezes, esse texto ele é muito utilizado de várias formas e tem várias perspectivas diferentes. A primeira delas eu compartilhei, que é a interpretação literal. Na interpretação literal, alguns interpretam esse poema literalmente, vendo como um conselho direto sobre as qualidades e comportamentos que uma mulher devota deve possuir. Então, literalmente, esse texto às vezes é entendido dessa forma, em forma de um conselho. A mulher, essa mulher virtuosa que o texto do versículo 10 ao versículo 31 vai descrever, é vista como um modelo ideal de feminilidade. Como deve ser o ideal de mulher feminina e de mulher piedosa. Existe também a interpretação simbólica. Outros veem este poema como uma representação simbólica da sabedoria divina. É isso mesmo. Curto-circuito. Será que é o... Se desligar o microfone. Não, acho que está na caixa. Eu vou ter que falar. Nessa interpretação simbólica, eles veem esse poema como uma representação simbólica da sabedoria divina, como uma figura da sabedoria personificada, da sabedoria em forma humana, né? O Salomão então teria pego esse conceito de sabedoria e teria de forma poética aqui colocado de forma de uma mulher. Então, dessa forma, nesse tipo de interpretação, as qualidades atribuídas aqui dessa mulher virtuosa, elas são vistas como as características da sabedoria. Como é então, nessa interpretação, Provérbios 31 está descrevendo como é a sabedoria divina. A sabedoria divina que tem que ser buscada por todos nós. E Salomão estaria aqui descrevendo de forma simbólica como seria essa sabedoria. Há também a interpretação cristã comum. Eu compartilhei. Alguns interpretam esse poema como um retrato idealizado da esposa piedosa e virtuosa, que serve como modelo aí para as mulheres cristãs. E eu tenho certeza que se você perguntar a qualquer cristão, se você fizer essa pergunta, como deve ser a mulher cristã? Eu creio que 80% dos cristãos responderão conforme Provérbios 31. Como deve ser a mulher cristã? Eu creio que 80% dirão que as mulheres devem ser como a mulher de Provérbios 31, como a mulher virtuosa. Obrigado. E por causa disso, porque essa interpretação cristã comum é justamente uma idealização de esposa, como as pessoas esperam que as esposas sejam, muitas das vezes as mulheres são oprimidas com isso. As mulheres são oprimidas porque ao ler
esses versículos e olhar para dentro de si, elas veem que estão longe disso. E elas ficam aí se oprimindo por causa disso. E existe a interpretação holística. Nesse tipo de interpretação se vê este poema como uma síntese dos ensinamentos e valores deste livro como um todo. Então, nessa interpretação, a última, essa interpretação holística, é analisado esses versículos à luz de todo o contexto. E é entendido de que esses versículos finais é justamente uma síntese, um resumo de tudo aquilo que foi desenvolvido no texto. Nessa interpretação, por último, nessa interpretação holística, cada qualidade e cada comportamento que é dado aqui a essa mulher virtuosa é atribuído como essa expressão de sabedoria, como uma expressão de justiça, como uma expressão de integridade e de temor do Senhor, que o livro de Provérbios tanto nos mostra. A diligência e a habilidade para gerenciar os assuntos domésticos, por exemplo, refletem o valor do trabalho árduo e da responsabilidade financeira. Então, Salomão estaria aqui de uma forma bem holística, descrevendo como acontece o valor do trabalho duro, o valor do trabalho árduo, que ele descreve nos 30 capítulos anteriores. A generosidade para com os necessitados da mulher, por exemplo, demonstra a importância da compaixão e da justiça social que essa mulher tem. Ela ajuda os necessitados também. A sabedoria e a prudência nas decisões, por exemplo, mostram a importância de buscar orientação de Deus em todas as áreas da vida. Essa mulher que é prudente, essa mulher que toma as decisões certas, justamente serve aqui para demonstrar que é necessário essa orientação de Deus para que possa tomar as decisões. O respeito e a admiração de sua família e comunidade ressaltam a influência positiva que uma vida virtuosa pode ter nos outros. Então, essa interpretação holística vê esse texto como um todo. E essa interpretação vê a mulher virtuosa não apenas como um modelo individual de conduta, mas também como uma representação coletiva dos ideais e valores promovidos pelo livro de Provérbios. Então, nessa interpretação, que é uma interpretação que eu considero muito boa, e é a interpretação que eu sigo, que eu acho mais coerente, justamente Salomão utiliza esses versículos justamente para destacar os principais valores que ele tem discorrido desde o capítulo 1 até o capítulo 30. Ele tem um propósito: ensinar o seu filho para que ele tenha uma vida de sabedoria. E como é que Salomão encerra com esse seu propósito? Ele destaca esses princípios ensinados. E essa linda poesia, um dos textos mais conhecidos e citados de Provérbios, tem essa função maior dentro do propósito do livro como um todo. Ele vai juntar esses temas para justamente encerrar. Ele começa no capítulo 1 falando sobre temor do Senhor. E agora no capítulo 31, no penúltimo versículo, no versículo 30, ele encerra justamente também com temor do Senhor. Como é essa vida no temor do Senhor? E por isso eu quero fazer aqui esse estudo com vocês, fazer algumas observações, algumas interpretações com vocês, e no final tirarmos algumas lições desse texto da mulher virtuosa para a gente, né? Eu creio que você dificilmente vai ver alguém aplicando o texto de mulher virtuosa para os homens, mas nós vamos fazer isso hoje aqui juntos, né? Para as mulheres não, as mulheres já estão acostumadas, né, a verem aplicações em Provérbios 31, mas eu quero fazer isso de forma geral para nós como igreja. Primeiro, eu quero fazer algumas perguntas para a interpretação do texto. Algumas perguntas que são necessárias nós fazermos quando nós vamos estudar essa passagem dos versículos 10 até o versículo 31. Estudando esse texto,
eu fiz as seguintes perguntas. A descrição da mulher virtuosa se refere a uma esposa e mãe que de fato viveu? Será que de fato está sendo descrita alguém real? Ou a passagem descreve qualidades que toda mulher deve aspirar a alcançar? Ou será que essa mulher virtuosa é uma personificação da sabedoria, uma personificação da sabedoria representada ou será que a mulher virtuosa é uma personificação da sabedoria que representaria, está faltando o que aí? Que representaria o auge da sabedoria? Qual será, como esse texto de Provérbios 31, do 10 até o 31, funciona? Será que realmente está sendo descrito o retrato de alguém real? Será que você, no caso, que é a mãe do rei Lemuel, que ele começa no versículo 1, né, do capítulo 31, palavras do rei Lemuel, uma profecia que lhe ensinou a sua mãe? Será que estaria sendo descrita essa mãe? Ou será que estava sendo algo simbólico que estava sendo escrito? Uma outra pergunta que eu me fiz: por que terminar o livro com ênfase numa mulher, quando a ênfase da maior parte do livro de Provérbios está na vida do jovem e de seu pai, do filho meu? Por que Salomão encerraria o seu livro, que ele está escrevendo para o seu filho, dando uma ênfase nessa mulher? Qual o propósito dele? Será que a mulher virtuosa está relacionada à sabedoria que encontramos no capítulo 1 ao capítulo 9? Se você for ver o livro de Provérbios, você vai ver que a sabedoria clama nas ruas. Será que é essa sabedoria que está sendo feita? E a última pergunta: porque os primeiros 4 poemas que têm imagens femininas são interpretados figurativamente, como personificação da sabedoria, e o último é interpretado literalmente. Então são algumas perguntas que eu me fiz quando eu fui ler esse texto, estudando esse texto, e que me levou a refletir: será que de fato aqui é uma mulher que está sendo descrita? Qual é o propósito de Salomão disso tudo? E eu quero caminhar com você e fazer algumas observações iniciais. Nós devemos iniciar pelo óbvio, porém não menos importante. Esse texto, como o restante do material do livro, é poético. É uma poesia que está sendo escrita, é uma poesia hebraica. E como sabemos, uma das características essenciais da poesia é a linguagem metafórica. Ela usa a linguagem de símbolos, de imagens, para representar alguma coisa. Então, uma poesia, ela tem essa característica. Ela utiliza imagens, características, ela cria um mundo de realidade para si. Essa é uma grande característica. E o grande problema desse texto em específico é que ele não apresenta uma mulher submissa ao marido, como o Novo Testamento apresenta em Efésios 5, Colossenses 3 e também em 1 Pedro capítulo 3, e que segue as normas estabelecidas pela posição social da mulher. Porque se você for olhar esse texto, você vai ver que essa mulher é o sujeito das ações dela. É ela quem faz. Quem é que sai para buscar o pão? É o homem nesse texto? Não, é a mulher quem faz. Onde é que está o homem? Onde é que está o marido dessa mulher virtuosa? Nas praças, conversando à porta da cidade. E quem está praticando todas as ações, quem está realizando todas essas ações é a mulher. Olha, se você olhar aí no versículo 17, versículo 16, o que é que ela faz? Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Isso aqui no contexto social, pela posição social da mulher da época de Salomão, isso aqui era inviável. Mulher não fazia isso. Quem fazia isso era o homem. Então, esse é o grande problema em olhar esse texto e entender que de fato está sendo descrito características de uma boa esposa. Porque uma boa esposa não faria isso no contexto de Salomão. Isso não é realidade naquela época.
Eu entendo que esse elogio tem por objetivo apresentar um resumo na pessoa de uma mulher de todo o ensino de Provérbios acerca da sabedoria e de sua prática. E o que chama a atenção nesse texto, a beleza desse texto, é que o autor não o faz usando um homem como modelo, que era o esperado, mas sim uma mulher, o que é inusitado e revolucionário. Ele quer apresentar uma vida de sabedoria. Ele quer apresentar agora que, na prática, tudo aquilo que ele descreveu no livro de Provérbios pode ser realidade, pode ser vivido. O filho pode escolher uma vida de sabedoria. E ele encerra de forma magnífica, falando sobre uma vida de uma mulher que é sábia. E eu entendo que Salomão faz isso com um desejo, com um propósito. Ele quer afirmar de que qualquer que seja, homem ou mulher, pode ser sábio. Homem ou mulher podem viver essa vida de sabedoria. Essas qualidades, essas características, essas virtudes que ele enaltece nesses versículos aqui, podem ser manifestados na vida de qualquer pessoa que queira ser sábio, uma pessoa que é sábia. Portanto, eu creio que Salomão tem esse propósito, tem esse objetivo, e de forma inusitada, de forma revolucionária para a sua época, ele mostra o que é uma vida de sabedoria na vida de uma mulher. Essa mulher que tem força, essa mulher virtuosa. O que o livro de Provérbios quer afirmar, amados, é que tudo o que declara acerca do sábio e da necessidade de se preparar na vida para alcançar a sabedoria, chega ao ápice aqui, indicando que esses ideais se tornam realidade na pessoa de um homem e de uma mulher, quando ele ou ela baseia seu pensar, seu agir e seu viver na vontade de Deus, no temor do Senhor. Como ele começa lá no capítulo 1, versículo 7, falando sobre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o princípio do conhecimento. E agora, ele termina no capítulo 31, no versículo 30, dizendo que a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A pessoa que pratica essas virtudes, essa pessoa sábia que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O ponto de partida para uma vida sábia é o temor do Senhor. Ninguém será capaz de viver uma vida sábia sem Jesus. O livro termina como começou, com o temor do Senhor. Então, Salomão quer mostrar isso. Salomão quer mostrar de forma objetiva que viver de forma sábia não é para poucos, é para todo aquele que deseja viver. E com certeza as pessoas perguntariam: o que é que eu faço para viver uma vida de sabedoria? Talvez você já tenha feito devocionais e mais devocionais no livro de Provérbios, tenha feito desafio de Provérbios, 31 capítulos, 31 dias, e você lê um capítulo por dia, e você olha para o livro de Provérbios e diz: meu Deus, eu não consigo ser assim. Salomão quer encerrar esse capítulo 31, versículo 10 a 31, dizendo: olha, temor do Senhor é o que você precisa. Essa vida de sabedoria, ela é possível se você temer ao Senhor. Salomão quer encerrar dizendo justamente isso, porque o próximo tópico da gente é justamente esse é o propósito literário. Esse é o propósito pelo qual Salomão escreve o livro de Provérbios. Ele quer mostrar para o seu filho como é uma vida vivida em sabedoria, para que o filho decida por uma vida sábia, e que ele tem ali virtudes para serem usufruídas por isso. A função literária dessa poesia, no contexto maior do livro, propõe que o seu propósito vai além das simples aplicações
de uma mulher ou de uma esposa piedosa. Esse poema da mulher virtuosa aqui que nós lemos, não serve apenas para isso, nós estamos reduzindo demais essa mulher virtuosa, aplicando-a apenas a uma mulher sábia, apenas a uma mãe virtuosa. Porque se você for olhar, o primeiro aspecto, o poema acróstico é o seguinte, eu expliquei já, o poema acróstico com 22 versículos do alfabeto hebraico, resume os 22 capítulos de características de sabedoria divina na vida humana. Cada um desses versículos, do 10 ao 31, são 22 versículos. E o alfabeto hebraico tem 22 letras. E uma forma como um hebreu, um judeu da época fazia para memorizar os versículos, é justamente começar cada estrofe com uma letra do alfabeto. Então, versículo 10, ele começa com Aleph, a primeira letra. Aí o versículo 11 começa com Bet, a segunda letra. E assim sucessivamente. Para que eles faziam isso? Para que eles pudessem memorizar, aprender melhor. E se você for olhar esses 22 versículos, eles vão ligar diretamente aos 9 primeiros capítulos. Há uma vida de sabedoria que ele descreve nesses 9 capítulos. Ele vai dizer, olha, aquela vida de sabedoria é possível. Pode ser real, pode ser verdade. Segundo aspecto, o poema resolve a tensão levantada no capítulo 9, onde a prostituta insensatez e a senhora sabedoria se colocam à disposição do jovem. Vamos lá para o capítulo 9. Para nós vermos essa tensão. Falando sobre esse caminho de sabedoria, ele inicia assim, capítulo 9, versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que eu tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Que repreende o escarnecedor, toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. E aí ele vai continuar, nos versículos 8, 9, 10, e 11 e 12, falando sobre esse convite da sabedoria. E no versículo 13, entra essa segunda mulher. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a clamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, no capítulo 9, é levantada essa tensão. Existem essas duas mulheres aqui que estão ali confrontando, clamando a atenção do filho. Se ele for sábio, ele escolherá a sabedoria. Se ele for tolo, ele escolherá a insensatez. E esses dois caminhos. E do capítulo 10 até o capítulo 31, a tensão é: qual dessas duas mulheres o filho escolheu? Qual desses dois caminhos que o filho de Salomão escolheu? O poema da mulher virtuosa, essa senhora de sabedoria, parece dizer que o jovem escolheu o caminho de sabedoria. O retrato de sabedoria, convidando aqueles que atendem ao seu chamado a fazer sua casa com ela, no capítulo 9,
é completado com o retrato da mulher acomodada em casa, com sua família, no capítulo 31. Então, o capítulo 31, ele encerra toda a tensão literária que é criada desde o capítulo 1 até o capítulo 30. Aqui nesse versículo se encerra essa tensão. Por isso é que é mais coerente entender que esse livro de Provérbios aqui, esse versículo, capítulo 31, do 10 ao 31, Salomão está querendo justamente personificar todos os princípios que foram descritos desde o capítulo 1 até o capítulo 31. E encerrar dizendo: filho meu, escolhe, portanto, a sabedoria. E isso não é coisa minha, né? Carlos Oswaldo Pinto, que é um grande teólogo brasileiro, ele diz que o texto retrata é a corporificação da sabedoria por meio da imagem da mulher madura, cujos filhos são ouvidos na comunidade. Justamente esse mesmo entendimento de que Salomão não está criando aqui, está descrevendo uma mulher real, não está colocando um ideal para que todas as mulheres possam perseguir. O que Salomão está fazendo aqui é justamente deixando essa esperança de que é possível viver uma vida de sabedoria, viver uma vida de forma sábia, viver uma vida onde tudo aquilo que você viu nos capítulos de 1 a 30 de Provérbios podem ser vividos, podem ser reais, porque uma mulher naquela época conseguia viver de modo sábio. O homem conseguia viver de modo sábio naquela época. E a mesma mensagem é mostrando isso para a gente. Hoje nós ainda podemos viver uma vida de sabedoria. Não é impossível. A mulher virtuosa serve a esse propósito literário a resumir isso, a nos mostrar que é possível viver uma vida de sabedoria no temor do Senhor. E após essas explicações, eu quero fazer algumas aplicações aqui, eu coloquei, para concluir, aplicando corretamente Provérbios 31, de 10 a 31. Porque isso talvez seja uma questão, mas tá bom, pastor, eu entendi o que o senhor disse, eu entendi o que o senhor está me falando, mas qual a lição que eu tiro disso, pastor? Como é que eu posso ler esse texto e tirar uma lição importante para a minha vida? E eu vou compartilhar aqui alguns com vocês. Primeiro, eu coloco, Provérbios 31 não é somente um paradigma para uma mulher moderna. Descanse nisso, mulheres. Não é um paradigma que vocês, mulheres, devem seguir. Não é um peso que o texto está colocando sobre você. Até porque, literariamente, não há um estabelecimento para isso. O texto não diz, todas as mulheres devem ser assim. O texto não diz, nem dá indício nenhum disso. Segundo, o texto não é um checklist e exigências para ser usada pelo homem à busca de uma esposa. Porque se você olhar no versículo 1, é o que a mãe está fazendo. Olha, meu filho, eu vou te dar alguns conselhos. E aí no versículo 10 ela começa a aconselhar sobre uma esposa. Então talvez você pode ser aí induzido a entender que o que o texto está querendo dizer é que você tem que escolher uma esposa que tem algumas determinadas características. Só que, de novo, naquela época socialmente era impossível qualquer mulher ser dessa forma. Porque se você olhar no versículo 17, Provérbios 31, 17, ele diz assim no versículo 17: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. O que é fortalecer os seus braços? É poderio militar. Braço é sinônimo de força, sinônimo de luta. Como é que uma mulher vai fortalecer o seu braço? Vai fortalecer o seu poderio militar? Não existe isso naquela época. Portanto, o texto não é esse checklist para que os homens e que devem buscar nas mulheres. Terceiro, a poesia da mulher virtuosa
ilustra como os princípios de sabedoria funcionam na vida de todo aquele que crê. Como nós lemos em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O Antigo Testamento é inspirado? Sim. Provérbios 31 é inspirado? Sim. É útil para mim e para você. Portanto, eu, homem casado, um jovem solteiro, uma moça casada, uma moça solteira, uma senhora casada, todos são edificados através aqui desse texto da mulher virtuosa. Não é apenas para mulheres, isso também serve para homens. E aí eu coloquei de forma restrita ao texto, seja uma escolha sábia aos olhos do seu cônjuge e futuro cônjuge. Eu acho que essa é uma preciosa lição que nós podemos tirar desse texto. Seja uma escolha sábia. Tome decisões sábias. Esse texto serve como esse incentivo de que todos nós podemos tomar uma decisão sábia, no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Nós podemos ser homens. Uma mulher escolheu para que você seja o homem de Deus na vida dela. Seja uma escolha sábia. Ela lhe escolheu para isso. Ela lhe escolheu o homem para que você possa pastorear a sua vida. Ela escolheu um moleque qualquer. Ela confiou o coração dela a você. E faça essa decisão ser uma decisão acertada. Faça com que essa decisão seja uma decisão sábia. Seja o homem de Deus que ela quer que você seja. Mulheres, um homem lhe escolheu para que você seja a mulher de Deus na vida dele. Um homem lhe escolheu para que você possa ser justamente esse consolo, esse conforto, essa auxiliadora, essa ajudadora. Alguém que some, alguém que esteja junto, alguém que sofra com ele as lutas do combate, e alguém que se alegre com ele em suas vitórias. Deus não, esse homem não lhe escolheu para que você seja uma adversária. Esse homem não lhe escolheu para que seja alguém com quem ele esteja lutando constantemente. Esse homem lhe escolheu porque ele enxergou em você, mulher, esse potencial de ser essa auxiliadora. Portanto, mulher, seja essa escolha sábia. Torne essa decisão que seja realmente uma decisão sábia. E aos solteiros, alguém lhe escolherá para ser o homem ou a mulher de Deus na vida dele ou na vida dela. O que é que os solteiros têm que fazer? Mesma coisa. Seja uma escolha sábia. A mulher, seja uma mulher de Deus. Um jovem homem, seja um homem de Deus. Existe uma grande diferença. O mundo quer distorcer essa diferença, mas existe uma grande diferença. Quando um homem conhece uma mulher, o que é que as pessoas perguntam? O que é que os amigos perguntam, pastor? Como ela é? Como ela é? Não é isso que os amigos perguntam? E quando as mulheres conhecem um amigo novo, o que é que as amigas perguntam? O que é que ele faz? Não estão ligados querendo saber quem que ele é. O que é que ele faz? O que é que ele pode fazer para prover para você? Para criar um ambiente estável. Para criar um ambiente onde você possa servir ao Senhor com alegria. Existe essa diferença.
Então as mulheres solteiras, jovens solteiras, o que é que elas têm que fazer? Uma mulher de Deus. Elas têm que ser uma mulher de Deus. Aí você pode olhar para Efésios 5, Colossenses 3, 1 Pedro 3, ver biblicamente lá todas as características, como a mulher tem que ser, como a mulher tem que agir, como a mulher tem que fazer. Os homens não. Os homens é outra coisa, é outro assunto, é outro papel. Os homens têm que fazer, têm que pôr a mão na massa, têm que ser homem, para que eles possam prover para essas mulheres. Porque vocês um dia vão tirar a filha de alguém de casa. Minha filha, Luísa, tem 7 anos agora. Eu passo a minha vida toda cuidando dela, com o maior carinho, amor e cuidado. Você acha que é qualquer um que vai tirar minha filha de casa? Tem que ser um homem para tirar minha filha de casa, rapaz. Portanto, os homens solteiros e as mulheres solteiras têm que entender isso. Vocês serão a escolha de alguém. E a mulher virtuosa, esse texto aqui da mulher virtuosa, vem para exortar isso. Seja uma escolha sábia. Faça com que essa decisão que alguém vai tomar seja uma decisão acertada. Seja uma decisão que vale a pena. Mas acima de tudo isso, de forma bíblica, meus irmãos, seja uma escolha sábia aos olhos do Senhor. E vamos lá para Efésios capítulo 1, texto que nós já sabemos. Versículo 3, versículo 4 e versículo 2. Paulo começa no versículo 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos, ele nos escolheu com um propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 12: com o fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Acima de qualquer coisa, a mulher virtuosa, esse texto da mulher virtuosa, é reverberado na nossa vida cristã, nós sermos essas escolhas sábias aos olhos do Senhor. Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu cada um de nós. Ele tinha um propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Salomão, no seu livro, ele cria uma história. Ele cria uma pessoa simbólica para representar essas características. Mas Deus, ele quis mais. Deus, ele não quis nos contar uma história. Deus não quis criar um personagem, criar um símbolo. Deus decidiu ele mesmo servir de exemplo. Assim como Salomão cria essa mulher para ilustrar uma vida de sabedoria, que era o que ele mais esperava de seu filho, Deus encarnou. Deus nos mostrou de forma real como sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E qual é o meu papel e o seu papel? Fazermos que essa escolha seja uma escolha sábia, fazendo valer a pena essa escolha. Vivermos uma vida em retidão,
vivermos uma vida em radicalidade ao Senhor. Porque Ele poderia nos contar uma história, mas Ele mesmo viveu essa história, para que eu e você pudéssemos fazer valer a pena, para que eu e você pudéssemos ser essa escolha sábia aos olhos do Senhor, que seguíssemos esse padrão, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. E Ele nos deixou o como nós alcançamos isso. Como? Seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo, o homem mais sábio que já houve. Uma vida de sabedoria é possível para mim e para você? Sim. Não mais por um símbolo, não mais por uma sombra, não mais por algo fictício. A minha vida, a sua vida, pode ser uma vida de sabedoria através de Cristo Jesus, o homem sábio, a sabedoria que se encarnou e nos escolheu para que nós possamos seguir os seus passos. Que esse texto de Provérbios 31 possa lhe refletir a isso, possa lhe levar à reflexão, se você tem sido essa escolha sábia. Será que Deus acertou em escolher você? Se você fosse se julgar, fazendo essa anamnese, se você julgasse a você mesmo, será que valeu a pena Jesus ter escolhido? Será que você tem sido essa escolha sábia diante do Senhor? É possível. Está disponível. Está proposto. Temos as forças. Só precisamos fazer. Só precisamos viver. E eu e você possamos ser essas escolhas sábias aos olhos do Senhor. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, que o Senhor não nos deixa tatear